não estaríamos aqui hoje se não fosse a dedicação, a entrega, o trabalho e o amor desses dois grandes espíritos, Emmanuel e Chico Xavier. Emmanuel, nessa obra, lá no Antilóquio, no preâmbulo dessa obra, Emmanuel diz o seguinte: nosso esforço, ele falando da obra, consistirá tão somente em apontamentos à margem da tarefa de grandes missionários do mundo e de povos que já desapareceram, esclarecendo a grandeza e a misericórdia do Divino Mestre. Vamos esperar os dias próximos, quando tentaremos realizar nossos planos humildes de trabalho. Que Deus vos conceda a todos tranquilidade e saúde, e a nós as possibilidades necessárias. Muito vos agradeço o concurso de cada um no esforço geral. Trabalhemos na grande colmeia da evolução, sem outra preocupação que não seja de bem servir àquele que, das alturas, sabe de todas as nossas lutas e lágrimas. Confiemos nele. Do seu coração augusto e misericordioso parte a fonte de luz e da vida, da harmonia e da paz para todos os corações. Que ele vos abençoe. Que ele vos abençoe, Emmanuel. Abençoe a você e a Chico Xavier. Porque estamos hoje terminando o estudo dessa obra, porque um dia eles, lá atrás, iniciaram. Eu sei que nasci para dar certo, que tudo conspira a favor. Eu sou um divino projeto, herdeira do bem e do belo. Eu sei, sou nascida do amor. Eu sigo amparada por anjos na estrada que o Pai planejou. São tantas lições me ensinando e é tanto amor me encantando que eu sei, o universo acertou. Eu ouço a harmonia que os mundos entoam em bailados sem fim. Pertenço ao espaço profundo. Eu sei, faço parte de tudo e tudo faz parte de mim. Eu queria fazer alguns comentários, porque o último dos capítulos da obra, ele vai se debruçar sobre o século XX. Ocorre que a obra foi escrita em 1938, então ela não consegue abraçar tudo que tudo que o século XX pôde nos oferecer. Então é como se nós estivéssemos no início do século, antes da Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial vai eclodir em 1939, a obra é escrita em 38, ou seja, já havia as movimentações que sinalizavam nuvens assim meio borrascosas no horizonte e a percepção da espiritualidade, de conflitos, de problemas, de dores que a humanidade atravessaria era iminente. Então, o texto de Emmanuel, ele vai se voltar especificamente para trabalhar as dores que o século XX nos reservaria, os sofrimentos que a humanidade atravessaria durante esse período, pelas guerras, pela fome, desigualdade, a violência, o desamor, evocando alguns ícones que o próprio Apocalipse possui, sinalizando para nós que essa janela de tempo iria ter uma conexão muito estreita com o Apocalipse. E, ao mesmo tempo, ele já nos sinaliza também que o século XX nos oportunizaria uma segunda informação, não somente
as dores, o sofrimento, as angústias que seriam decorrentes do processo de maturação, mas que o século XX marcaria também um momento de mudança no cenário do planeta, pela possibilidade de nós inaugurarmos uma nova fase na nossa história. Então, ele vai mostrar para nós, traz essa previsão da espiritualidade, este desenho dentro das perspectivas do que poderíamos ter feito. E se, de repente, a criatura humana não alcançou esse desenho que o livro apresenta, é porque nós, dentro das circunstâncias do nosso livre-arbítrio, nos movimentamos de uma forma que não era pensado de acontecer. Eu lembro quando eu era menino pequeno, 1990, devia ter uns 30 anos mais ou menos, idade aí da Denise Ballot, e eu tive a chance de ler um livro chamado Megatrends 2000, as megatendências para o século XXI. Então, era um conjunto de especialistas que, olhando o cenário do mundo, eles não eram futurólogos, eles eram futurologistas. Um futurólogo é uma pessoa que, mediunicamente, tem uma visão do amanhã. O futurologista é o indivíduo que analisa o cenário atual, verifica a questão geopolítica do planeta, a movimentação das peças no tabuleiro, e diz, o que deverá acontecer é isso. E eu tive a chance de ler o Megatrends 2000. Ele não é um livro religioso, não é um livro. Ele é um livro para empresários, para que as pessoas pudessem planejar o amanhã. E este livro, Megatrends 2000, falava o que vai acontecer na área da ciência, na área da filosofia, na área do direito, apontando algumas movimentações sociais que aconteceriam. E eu me dei o trabalho de ler, não li ele todo, mas me dei o trabalho de ler algumas áreas que me interessavam mais. E lá dizia o seguinte, que não se desenhava no horizonte para o século XXI guerras. Se tivesse guerras no século XXI, dizia o texto, as guerras não serão entre nações, porque as guerras entre nações não pertencerão ao século XXI. Se existirem guerras no século XXI, são guerras étnicas. Aí ele dizia, por exemplo, a guerra do povo basco dentro da Espanha, a tentativa de libertação da Irlanda do domínio da Grã-Bretanha. Sempre um povo, o curdo, dentro da Turquia. Quer dizer, eu tenho uma etnia que está dentro, a Tcheco-Eslováquia. Assim, você fazer uma movimentação que tirasse a Iugoslávia, que abraçava uma série de povos ali dentro, que realmente aconteceu, né? Virou Sérvia, Sérvia-Herzegovina, virou Montenegro, Kosovo, pela fragmentação da Iugoslávia. Então, ele falava que as pressões étnicas promoveriam, talvez, conflitos. Mas não se desenhava para o século XXI conflito entre nações. Veja que são os estudiosos que não têm viés religioso, observando as peças no tabuleiro e imaginando a diplomacia, a ação dos órgãos internacionais e a tentativa de oferecer o diálogo, não é? E, infelizmente, isso não se concretizou. Ou seja, nós surpreendemos os próprios especialistas com relação ao que aconteceu no século XX. E, mais propriamente, o que está acontecendo no século XXI. Nós poderíamos dizer, portanto, que nós estamos, neste momento, num cenário que não era o desenhado pela espiritualidade. É como se nós fôssemos uma espécie de adolescente rebelde, em que nós fomos criados e os pais disseram, agora ele vai entrar na adolescência e vai estudar e vai prosseguir,
E quando nós tivemos essa possibilidade de ingressarmos nesse cenário aonde tivemos a honra de ter tanto aparelhamento tecnológico, com tantos recursos, com tantas facilidades do ponto de vista científico, nós não soubemos trabalhar com tudo isso. Algo aconteceu na humanidade que produziu um esfacelamento das expectativas que viriam. Eu, particularmente, isso é uma questão muito particular minha, considero que o avanço do ateísmo no mundo é o grande responsável pelo não alcance dos objetivos. Porque o ateísmo, ele mudou os objetivos das nossas vidas. Ele nos cegou. Joana de Ângeles, quando trata desta questão no livro O Homem Integral, capítulo 1 e 2, ela diz que a descrença gerou um apelo muito grande pelas coisas materiais. Esse apelo pelas coisas materiais levou ao consumismo. O consumismo levou ao individualismo. O individualismo levou ao hedonismo, que é a busca do prazer irrefreável. Esse hedonismo nos jogou nos braços de uma loucura pela perfeição estética. A perfeição estética nos empurrou na direção da tecnologia para ter o corpo perfeito. Uma tecnologia que também nos entregou às redes sociais. Com as redes sociais, aumentou o adoecimento, porque nós nos tornamos ainda mais solitários, mais infelizes, mais vazios do ponto de vista espiritual, e o adoecimento alcançou níveis nunca imaginados antes no planeta. E a nossa sociedade desfraudou a bandeira do materialismo de vez. E por conta disso, o amor se escondeu, a intolerância e o ódio tomaram espaços na nossa sociedade. Nós vemos hoje um processo muito grande de polarização política, de todos os aspectos, política partidária e políticas raciais, de políticas econômicas, de políticas relacionadas com os aspectos étnicos, políticas. E o que a gente tem na literatura espírita é, todas as vezes que eu me filio dentro de uma ideologia que me propõe o ódio como regra de conduta, eu não posso estar correto. Então, se você tem dúvida se o lado que você está escolhendo é correto, pergunte. Eu odeio? Se eu odeio, eu não posso estar certo. Se eu tenho uma visão que é diferente, e essa visão me leva a uma visão crítica da realidade, em que eu me posiciono criticamente em relação a isso, mas que eu não odeio, mas eu percebo que eu preciso de um posicionamento, isso é uma coisa. Mas quando eu elejo o desamor, o ódio, a violência, a agressão, o não diálogo, a ofensa, como forma de me comunicar, eu estou doente também. Então, entendo que o desenho que Emmanuel faz no período anterior à Segunda Guerra Mundial é um desenho percebendo a possibilidade de que o barco ancorasse no porto, que a gente conseguisse chegar ao destino nesse século XX. Mas os ventos sopraram de maneira diferente na vela. O materialismo empurrou o barco para o mar alto. Ao invés de nós entrarmos na Bahia, a gente deixou com que a gente avançasse para a loucura, para a promiscuidade, para o desamor, para o suicídio, para o adoecimento mental, para uma sociedade hoje completamente desorganizada, que, de certa maneira, surpreende a espiritualidade. O que não quer dizer que eles se desesperem. Traçam um desenho. Se o espírito entra por aquela via, ótimo. Igual um planejamento reencarnatório, que eu digo, você tem toda a chance de dar certo. Você tem todo o aparelhamento para acertar. O cara reencarna e pega um outro caminho. Do mesmo jeito que um indivíduo toma um caminho equivocado, uma sociedade também pode tomar um caminho equivocado. E ela toma por quê? Porque ela usa o seu livre-arbítrio. Os mentores sabem que ele tem potencial, veem a possibilidade dele dar certo, mas o indivíduo, pelo seu livre-arbítrio,
promove uma ruptura e segue por um caminho diferente. A nossa sociedade, ocidental principalmente, não entrou pelo caminho que deveria. E a gente, então, transformou um mundo que poderia ser muito bom, até porque se você perguntar para cada pessoa individualmente, todo mundo está querendo viver em paz. Não tem ninguém dizendo, eu quero viver na violência. São eles que são os culpados, são eles que odeiam. Eu quero viver bem, meu vizinho que é problemático. Todo mundo está ansiando pela paz, mas todo mundo no trânsito, agressivo, impaciente, violento, violento na família, violento consigo mesmo. Então, nós estamos profundamente adoecidos e empurramos para a frente esse nosso processo de término da transição. E só para terminar, porque tem muita coisa para a gente conversar, eu lembraria um trecho final da nossa live anterior, que dizia que aquele colégio crístico ia se reunir de novo para decidir o que é que a Terra queria para si própria. Talvez a gente tenha que esperar um pouco mais para que a gente consiga resolver alguns problemas que a gente criou. E talvez a transição, a gente ainda não consiga enxergar o término dela por conta das decisões que a gente tomou. Maravilha. Mas é isso. Antes da gente continuar, né? Eu queria só me apropriar um pouco dessa belíssima simbologia de novo, né? Que a gente já falou isso na live passada. E aí tem algo no vídeo fazendo referência a isso, que a gente também não preparou e também não combinamos, de novo, né? Evidenciando essa coincidência, entre aspas. Mas quando Elahá nos fala de nau, quando Elahá nos fala de navio, né, de embarcação, de ventos, de mares turbulentos, eu gostaria de sublinhar isso, né? Emmanuel também fala isso na conclusão dele, né, em relação à obra, que nós já estamos a caminho da luz há 20 séculos. Né? E ele fala isso na década de 30, quase 40. Isso. E, diante desse atestado, né, eu preciso confessar que me bate uma certa angústia, né? Sim. Me bate um certo sentimento de gravidade, né, de algo grave, porque nós precisamos mobilizar as nossas consciências e enxergar a gravidade, porque nós já estamos no atraso. O tempo urge, não temos mais tempo. E esse comodismo, esse ritmo lento, sonolento, que a humanidade se impôs nesse caminho evolutivo enquanto humanidade, né? Enquanto espíritos encarnados na Terra, que também fazem parte da humanidade, é grave, porque nós estamos protelando. Porque que a lei do progresso ela é inexorável, ela é inexorável. Sim. Só que nós estamos retardando o processo e aí precisamos enxergar com olhos de ver, premeditadamente retardando o progresso. E por quê? Porque, usando essa simbologia da nau, o vento do materialismo está arrastando a nossa embarcação para talvez um litoral de muitos corais, de muitos perigos. Desnecessários. Desnecessários. E essa nau, ela tem um leme. Essa nau, ela tem um capitão. Mas é como se fôssemos componentes dessa embarcação, operosos trabalhadores, componentes dessa embarcação, mas que, de forma desavisada, estamos blindando a É um área motim. do leme. A gente está fazendo um motim dentro da embarcação. Nós estamos blindando a área do leme. E o capitão, ele não, por estar blindada a área do leme, o capitão não está podendo segurar nesse leme. E aí prevalece, né, a lei de Deus, né? E ao mesmo tempo eu começo a me lembrar um pouco da simbologia do Éden, né? Que quando
a questão ali do fruto proibido, né, profundamente, filosoficamente, a gente vai encontrar na questão do Jardim do Éden, na história, né, mítica de Adão e Eva, uma simbologia muito forte que eu acho que nós, nessa nossa atitude desavisada, nós estamos reproduzindo. Nós estamos realmente buscando a expulsão do paraíso. Porque se buscamos autonomia, toda autonomia traz consigo e carrega consigo a necessidade do uso do livre-arbítrio. Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, expulsa Adão e Eva do Éden, convocando a eles, a partir daquele momento, já que querem autonomia, já que partiram por uma decisão autônoma de contrariar a regra, que sigam agora os seus próprios caminhos. Sim. Então, vamos repensar essa atitude do Éden que nós estamos tomando. Nós estamos, sinceramente, nos aproximando do fruto proibido. E é tudo muito simbólico, tá, gente? Mas é uma conclamação, algo que me bate profundamente. Porque, sabe, Cris, eu poderia dizer assim, o que é que a humanidade não sabe com relação à paz? O que é que ela não sabe com relação à concórdia? A necessidade do entendimento. Não existe ninguém na Terra que diga assim, mas eu não sabia que tinha que ser pelo diálogo. Nós estamos num ponto de amadurecimento intelectual que ninguém pode pretextar a ignorância de que não sabe que o diálogo é a melhor via para resolver os problemas. Mas nós estamos tão armados, nós estamos tão convictos das nossas leituras de mundo, que a gente tem muita dificuldade de resolver as questões, né? Nós temos hoje um conflito na Terra, de duas nações que conflitam e que Jesus não toma nem parte das duas sociedades. Não é o pensamento cristão que modela A, nem é o pensamento cristão que modela B. O quanto que Jesus faz falta, né, nesse processo de entendimento do propósito da vida. E a gente acaba encontrando nações num fenômeno assim muito doloroso, onde o perdão não está no eixo das discussões, não está no eixo. Existe um outro pensamento, o pensamento da honra, o pensamento de marcar a presença da minha ideologia, do meu modo de pensar. Não é para baixar a cabeça, não se faz isso. Então você entra numa forma de pensar muito diferente, e aí a gente entende quando Cristo dizia, eu sou a porta, porque é a chance de saída desse cenário de círculo vicioso, de pensamento de desforra, que tanto tem infelicitado a nossa história. E muitos de nós estamos dentro disso num grau menor, dentro de casa, no ambiente de trabalho, vou dar o troco, ele vai ver o que eu vou fazer, não vou baixar a cabeça, vou acabar com ele, vou me vingar, ele ganhou o inimigo, eu vou trabalhar para destruí-lo. Isso, de certa maneira, no nosso mundinho menor, a gente replica, de certa forma, esse comportamento coletivo de achar que a gente tem que, sim, procurar a violência como forma de expressão dos nossos sentimentos. Porque se eu não revidar, eu sou fraco. E já que você falou nele, Líder, só uma última, voltando para o que a gente já viu da obra, né? E a gente vai se lembrar que estudamos isso juntos. Quando Jesus vem à Terra, a Terra já havia, naquele momento, pós-Grécia, aquisição da sabedoria, com Roma, a organização das cidades, né? Todo um polis bem organizada, a cidade bem organizada. Naquele momento, Emmanuel nos dá essa informação, que Jesus chega, né, como farol para nos indicar o caminho, em um momento da maturidade. Ali já havia... assim, o cenário já estava composto... Já seria possível. O homem espiritual já era possível naquele momento possível.
Ai, Denise e amigos, há mais de 2000 anos, por isso que eu digo, nós estamos muito atrasados. Mas tem sempre caminho pela frente, né? É isso, né? E falando de homem espiritual, né, Denise, esse vai ser um dos nossos blocos de conteúdo aí para frente. A gente falar do homem tribal, do homem agrícola, né? Vamos chegar no homem espiritual. Vai ser. Ainda temos uma longa caminhada. Mas, por enquanto, a nossa caminhada aqui, hoje, é ali no vídeo da Cris. Vamos ao último vídeo da Cris. Oh, meu Deus. Vamos lá. Aliás, o último vídeo dessa série, né? Então, onde eu estou sabendo. Vamos ao vídeo. Um modesto escorço da história faz entrever os laços eternos que ligam todas as gerações nos surtos evolutivos do planeta. É chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. O cajado do pastor conduzirá ao sofrimento na tarefa penosa da escolha, e a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Bem-aventurados os pobres de espírito,
porque o reino de Deus lhes pertence. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, porque chegará o dia da consolação. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Depois da treva surge a aurora. No batismo do sofrimento, na forja da dor, aqueceremos certezas. No orbe regenerado, o homem espiritual estará unido ao homem físico para a marcha gloriosa da humanidade. O Espiritismo, consolador prometido, restaurador da verdade, terá retirado dos escombros materiais a essência divina das religiões, ligando-as ao acolhimento do cristianismo primeiro, restaurado. Todos somos chamados ao labor. O tempo urge, tempo de redenção. Não recalcitremos diante do desafio, responder ao sublime dever de sermos servos fiéis, mensageiros do Cristo. Na noite das existências, Jesus, com sua misericórdia infinita, persiste em claridade imortal da alvorada futura. O melhor dos vídeos que você fez foi esse. Porque você faz uma síntese de tudo que a gente viveu e eu fiquei indagando por que estava em silêncio. E você vai retomar a fala quando retoma o conteúdo do capítulo em si. Como se tudo aquilo que passou na história fosse alguém relembrando, pensando dentro de si mesmo, para que quando falasse fosse exatamente a sequência daquilo que a gente teria para tratar. E nós estamos num período muito crítico. Esse período crítico não significa dizer que a Terra vai ser avaliada para saber, vai ser do mal, a Terra vai ser do mal, pronto. Não é essa a avaliação. É se é agora o momento. Se este é o momento de terminar a transição. Porque a transição já começou. A transição não tem como parar mais, porque você percebe a convulsão da sociedade. Então, a transição aconteceu. Eu vou dar a prova de que nós estamos na transição, porque, de repente, todo mundo podia dizer assim, todas as gerações falam que está na transição, mas eu vou dar a prova de que nós estamos. Nós tivemos vários reveladores no passado que trouxeram doutrinas incríveis. As doutrinas secretas, que inclusive a gente vai estudar daqui a pouco. As doutrinas secretas. E ninguém conseguia entender essas doutrinas secretas. Elas eram muito indecifráveis, então tinham que ser só os iniciados que tinham que ter contato com ela, porque o povo não conseguia entender. Por quê? Porque era uma doutrina entregue para os migrados e não para a população ignorante do planeta. Era para os migrados. Então, durante muitos séculos, nós mesmos tentamos nos aproximar dessa mensagem e nos parecia uma coisa de doido, uma coisa louca, indecifrável, e nós, então, não conseguimos alcançar. Líamos esses livros e não conseguimos entender o que estão falando. É muito louco isso.
Só que no momento atual que nós estamos, a gente consegue ler as obras deles. Então, se eu consigo ler a obra que foi destinada para espíritos que migraram, a conclusão que eu chego é que nós estamos na estatura intelectual que eles tinham quando liam essas obras. Então, se eu estou na estatura espiritual de um espírito migrável, eu estou como um fruto maduro para o processo da transição. Então, assim, a transição vai acontecer, já está acontecendo, e ela pode ser mais curta ou ela pode ser mais longa. Esse mais curto ou mais longo é que é a discussão. Termina agora ou segue mais um pouco? E no Apocalipse existe um momento em que diz assim, que haverá um período de sofrimento em que algumas entidades serão retiradas do planeta, porque elas não deverão fazer parte do processo de sofrimento do orbe. Então, eles estarão do lado de fora da história, assistindo o sofrimento da humanidade e intercedendo para que abrevie esse período, porque senão os que vão ficar aqui não vão suportar. Então, aqueles de nós que, de certa maneira, alcançarmos a condição mínima suficiente para não precisarmos do sofrimento apocalíptico que, de repente, a Terra vai atravessar, são retirados, não encarnam nesse período, mas intercedem, auxiliam, atuam nessa janela de tempo. E aí a gente está na história do planeta, mas está na história do lado de lá, atuando para conseguir fazer com que esse período se encurte, encarnando algumas vezes para trazer uma bandeira, um sinalizador, gente, é por aqui, por aqui, por aqui. Sofrendo também, porque encarnou, já era, encarnou, sofreu. Então, entrando no fragor da batalha, mas com um propósito superior de apresentar uma sinalização para a massa. Tem seus conflitos, mas, de certa maneira, vem ajudar. Mas já não está mais na faixa das almas que estão inseridas nessa moeção, nesse conjunto de dores que a gente tem. Seriam espíritos em condição melhorada. Então, a transição perdura, mas algumas entidades podem não estar diretamente envolvidas nesse processo. O que não quer dizer que vai ser melzinho na chupeta para esses que sairão do cenário da luta. No capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, há um trecho que diz assim: e aqueles que não recuarem diante dos desafios, o Senhor lhes reservará os postos mais difíceis da regeneração da humanidade. Os postos mais difíceis não é vir fazer férias na Terra encarnando, é enfrentar desafios muito grandes em sociedades hostis, em ambientes hostis, deixar uma história de renúncias e de sacrifícios, que pode ser com uma família difícil, pode ser com uma sociedade complicada, nascer no seio de uma religião mais rígida. Existem várias possibilidades de nós sermos convocados para esse trabalho, de atuarmos aonde a gente poderia dizer que seriam os postos mais difíceis desse nosso ambiente. Então, nós estamos, sim, sinalizando para nós próprios que talvez o rumo que a humanidade está tomando, ou que já tomou, venha a exigir de nós esforços que nem eram pensados a princípio, porque se imaginava que no século XX a gente conseguisse resolver. Você vê Emmanuel comentando isso no século XX, e você vê Kardec na Revista Espírita de 1863. No fascículo de dezembro de 63, ele fala que o século XX seria o século das grandes transformações. Não aconteceu. Kardec também acreditava que o século XX seria um século de muita mudança e que a compreensão da vida espiritual se espalharia sobre a Terra. Essa era a visão que ele tinha.
Ele escreve isso num artigo chamado Das Lutas, em que diz que o século XX marcará uma mudança incrível, porque esses conhecimentos espirituais se tornarão comuns e a humanidade refará seus objetivos ao perceber o que de fato nós somos, ou seja, ao descobrir afinal o que somos, e ao descobrir afinal quem somos, nós começarmos a fazer uma redefinição dos nossos objetivos como sociedade. Não aconteceu. Não se deu o que se pensava. A gente tem no capítulo de hoje, né, como sempre, um monumento de texto de Emmanuel. Por isso, muitas vezes, meus amigos, eu nem narro nada no vídeo, porque o texto de Emmanuel é tão profundo que eu não quero me entregar à ousadia de narrá-lo. Eu me sinto intimidada pela essência do texto de Emmanuel. Mas aí a gente precisa sublinhar algumas situações. E essa aqui eu guardei para ler para vocês, aqui juntos na nossa live. E é por isso, né, que eu também, um pouquinho antes de entrar aqui para estar com vocês, eu estava dando uma olhada no texto do Apocalipse, que o Elahá citou, né? Porque Emmanuel fala assim, e isso me estimulou a estudar o Apocalipse. Mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Esse tempo já chegou, estamos vivendo ele. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse. E aí é interessante, porque no Evangelho, Mateus, Lucas, a gente vai ver o sermão dos ais do Evangelho. Mas o Apocalipse também traz essa expressão. E traz essa expressão dos ais do Apocalipse com muito vigor. E aí eu fui tentar deitar o meu olhar sobre o Apocalipse. E olhem o que eu encontrei. Esses ais, né, fariam referência ao julgamento de Deus durante essas nossas tribulações. E esses ais, esses julgamentos, eles são descritos como selos. E aí o Apocalipse vai nos apresentar 7 selos. E esses selos estão correlacionados com as trombetas, com o soar das trombetas. E né? Não é isso, Elahá? Isso. O livro da vida está fechado com 7 selos. Sim. Abre o primeiro selo, sai um cavalo. Abre um segundo selo, sai outro cavalo. Abre o terceiro selo, sai um terceiro cavalo. Abre o quarto selo, sai um quarto cavalo. Abre o quinto selo, parece que vai sair mais um cavalo, não sai. Aí sai gafanhotos, sai, é o quinto selo. Então, aí vem o sexto selo, aí você diz, pronto, agora vai abrir o sétimo selo e acabou. Aí, para fazer suspense, o sétimo selo não é um selo só, ele tem 7 trombetas. Aí o sétimo selo tem a primeira trombeta do sétimo selo, segunda trombeta do sétimo selo, terceira trombeta e quarta trombeta. Quando chega na quinta trombeta do sétimo selo, já está acabando, porque só tem a quinta, a sexta e a sétima trombeta, aí vem o fim. Então, a quinta trombeta recebe o nome de primeiro ai. A sexta trombeta recebe o nome de segundo ai. E a sétima trombeta recebe o nome de terceiro e último ai, né? E é ai mesmo, não é aí. Primeiro ai. Ai mesmo. É ai mesmo, porque é sofrimento. E aí, Elahá, veja que interessante. O segundo ai, eu estou olhando aqui na minha cola, ele é revelado após o julgamento da sexta trombeta. Sim. E esse ai, ele começa quando uma voz ordena: solta os 4 anjos que se acham presos junto do grande rio Eufrates. E esses 4 anjos são demônios, né, que foram expulsos do céu junto com Satanás. Então, Deus está agora mesmo mantendo-os presos até o tempo dessa soltura.
E esses anjos e seus exércitos, totalizando 200 milhões, eles são libertados para matar 1/3 da humanidade. Então, tem toda uma figuração de também um certo acompliciamento mental. Nós não estudamos espiritismo, nós não sabemos das nossas ondas e vibrações. Então, tem toda uma sinergia com esse simbolismo do Apocalipse, né? E aí, logicamente, que nesse processo de separação de joio de trigo, e aí eu me lembrei muito, até por conta de situações que eu estou vivenciando no meu cotidiano, que só lobo cai em armadilha para lobo. Isso que eu queria deixar dito para vocês também, né? Que nesse processo de grandes estertores, de épocas de mudanças, cuidemos do nosso diapasão mental, cuidemos das nossas emanações mentais, cuidemos das nossas conexões, porque tudo isso que está previsto, nós temos condição de evitar e de nos proteger, provocando essa blindagem, né, nesse processo seletivo. Nós estamos realmente vivendo um período apocalíptico, isso é muito, muito claro. Mas para que ninguém fique muito preocupado com isso e com uma imagem assim meio negativa do que a gente está falando, eu quero destacar que a história do Apocalipse, embora todo mundo tenha uma visão assim meio pavorosa dele, ele é uma história muito bonita. Ele é assim, guardado as devidas proporções, parece com a história da paixão de Cristo. Porque a humanidade se fixa em quê na paixão do Cristo? Na morte, na crucificação, nele ensanguentado, pregado na cruz. O pessoal tem tudo que é lugar Jesus crucificado. Mas a mensagem mais importante da Semana Santa é a ressurreição, não é a morte, é a vida. E a mensagem mais importante do Apocalipse é a vitória do bem sobre o mal. Porque é um conjunto de dores, é verdade, mas a história tem final feliz. No final da história, o Senhor, o Rei dos Reis, assim é chamado, o Rei dos Reis aparece montado num cavalo branco e ele vai destruir o mal e vai implantar sobre a terra o reino do bem. O reino do bem. Eu tenho alguns amigos, e eu vou falar isso aqui, mas se alguém disser que eu disse, eu vou negar e vou puxar essa live para mostrar que eu não disse. Tem uns amigos que falavam que cada capítulo do Apocalipse é um século. Então, como o Apocalipse tem 22 capítulos, então a história iria até 2200, mas isso aí é uma hipótese. Então, a gente estaria no capítulo 20 do Apocalipse. O capítulo 20 é a batalha do Armagedon. É a batalha do bem contra o mal. É esse momento em que o cavaleiro montado naquele cavalo branco, ele aparece cercado de anjos e vai lutar e vai vencer. No capítulo 20 que ele vai vencer o mal. No capítulo 21 já é só o rescaldo do mal, e o 22 já é a implantação do novo reino que desce. Então, vai haver uma melhoria no planeta, segundo o Apocalipse, só que as pessoas não falam disso. Elas gostam de falar só do sofrimento. Mas a história é a história vitoriosa do bem sobre o mal, em que o mal será vencido e implanta sobre a terra um período de paz. Ou seja, haverá a vitória do bem. Nós podemos estar realmente atrasados com relação a isso. Isso é fato. Às vezes as pessoas dizem assim, não, mas Kardec já deve ter vindo, porque ele disse que ele voltava no século XX. Está lá no Obras Póstumas. Sim, mas também era no século XX que se implantava a regeneração. Se ela não implantou, de repente ele ainda nem veio, né? Vamos esperar um pouco, vamos ver como é que é, o que vai acontecer. Então, tudo isso são especulações que as pessoas ficam fazendo,
Mas, na verdade, o que nos importa é a transformação íntima de cada um. Porque a transformação, ela não é coletiva, ela é individual. O processo de salvação não é coletivo. Não é o planeta que se salva, é alma por alma que vai se salvando e vai se transformando. Igual, não sei se alguém aqui já fez nhoque. Sabe fazer nhoque, Denise? Sabe fazer, Cris, nhoque? Nem me meta a fazer. Você prepara a massa do nhoque e joga na panela com água fervendo. Vai tudo pro fundo. Na hora que ele fica bom, ele sobe. Aí você passa e tira e já separa. Então é assim que acontece no nosso processo evolutivo. A gente tem um monte de nhoque jogado na panela quente. A hora que a gente ficar bom, o cozinheiro divino vem, tira aqueles que já estão bonzinhos, bota do lado, põe o molho de tomate. Estamos prontos. Muitos de nós estamos no fundo ainda. E o nhoque é feito bolinha por bolinha. Não é assim, mudou tudo, não. Um por um vai melhorando, vai tirando, vai separando. É desse jeito que a transição acontece.